Olá, ouvinte, internauta que nos acompanha no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje estamos mais uma vez com o professor Rafael Castelo Branco, que tem dedicado tempo ao longo da semana para responder a você, ouvinte internauta, as dúvidas na área da Previdência Social. Enquanto a gente fala, preparando as informações para você, ouvinte internauta, em Brasília, avança no Senado a discussão sobre a reforma previdenciária. Professor Rafael Castelo Branco, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia. Bom dia, Luzenu, bom dia, Lucinha, e bom dia a você, ouvinte. É sempre um prazer, Luzenu, a gente vir a essa casa quente e muito calorosa aqui do nosso Alerta Geral. Professor Rafael Castelo Branco, nós vamos começar o nosso bate-papo político por uma região que você costuma frequentar com muita assiduidade, a região do Vale do Jaguaribe. A primeira pergunta vem da dona Marlene de Russas. Tenho 57 anos de idade, sou viúva e recebo uma pensão por morte há 27 anos. Meu companheiro tem 46 anos de idade e recebe um auxílio doença previdenciária, espécie 31, desde 2016. Gostaria de saber se há algum risco de nós dois perdermos o benefício quando formos realizar o casamento civil. Bom dia, Marlene. Não, na realidade não há realmente nenhum impedimento para que haja esse matrimônio, tá? Aquele que é beneficiado por pensão por morte, eventualmente ele só pode vir a abrir mão desse benefício caso ele venha contrair um novo relacionamento e que a gente não torce, né? Esse novo companheiro, né? Esse novo marido venha realmente a óbito, que não é o caso, então você vai poder contrair o seu matrimônio normalmente. Heraldo Sobrinho, não dizem que cidade se encontra, mas lá vai a pergunta e a resposta para você, Heraldo. Tenho 54 anos de idade, completo 55 em janeiro, possuo 20 anos de contribuição, quero saber se já posso ou não pedir a minha aposentadoria. É um menino, professor Rafael, que ainda está longe. Ainda está longe, Geraldo. Na verdade, para que você possa realmente se aposentar, a modalidade nas regras atuais mais próximo de aposentadoria, caso você seja um trabalhador urbano, seria a aposentadoria real, aposentadoria, por idade urbana, né? No caso com 65 anos de idade. Professor Rafael, da região norte do Ceará, da região da Ibiapaba, chega a pergunta de Juju, da localidade de Betânia, em Croatá. Meu esposo tem 56 anos de idade e 28 anos de contribuição. Ele trabalhava em uma empresa que faliu. Nós fomos ao INSS à procura do benefício, mas informaram que o meu marido só tem 27 anos de trabalho. Ele então passou a pagar e já vai completar 28 anos de contribuição. Só que quando ele foi fazer o carnê no INSS, disseram que ele tinha que pagar por mais 15 anos. Isso está certo? O que ele deve fazer, professor Rafael? Bom, o primeiro ponto, Juju, é verificar qual é esse ano de trabalho que ele efetivamente informa que fez a contribuição e que não foi reconhecido pelo âmbito do INSS, né? E aí, se ele tiver provas de que de fato houve a contribuição, ele pode fazer uma alteração de dados cadastrais, que é um dos requerimentos do INSS, para fazer constar esse ano que eventualmente não está sendo contabilizado. Agora, pois não, professor, pode continuar. E quanto à questão dos 15 anos, não, na verdade essa informação ela é inverídica, né? Ele, na verdade, completando os 35 anos de contribuição, isso nas regras atuais, ele terá acesso a uma aposentadoria e aí, nesse caso, como a idade dele já é uma idade avançada, muito provavelmente ele vai se aposentar bem próximo do 100% da aposentadoria. Eu só discordo de um ponto aí, dizendo que o marido da Juju tem uma idade avançada. Não, ele está com 56 anos de idade, é um menino também, vai chegar aos 65 anos de idade com 36 anos de contribuição, ou seja, pronto para receber a aposentadoria. Não é isso, professor Rafael? Exatamente. Ele com 66 anos de idade e 36 anos de contribuição, 65 e 36 anos de contribuição, nas regras atuais ele iria se aposentar com 100%. Antônio Carlos em Itapajé. Minha mãe tem 2 salários mínimos, um é de pensão do meu pai. Gostaria de saber se com essas mudanças o INSS vai mexer no benefício na aposentadoria dela. Não, na verdade, Antônio Carlos, ela já possui o que a gente chama do direito adquirido.
provavelmente ela recebe um benefício de aposentadoria no valor de um salário e uma pensão por morte, no caso, em razão do seu pai, né? Então, independente da reforma que venha a ser aprovada, sem dúvida ela vai manter os dois benefícios. Professor Rafael Bruno, em Iracema, faz uma pergunta em nome da mãe. Minha mãe trabalhou como professora durante 12 anos e agora está trabalhando na agricultura há 15 anos. Ela tem 55 anos de idade. Ela pode pedir a aposentadoria? Poderia sim, ela pode, Bruno, desde que ela tenha as suas comprovações de que, de fato, há 180 meses, ou pelo menos esses 15 anos, né, ela exerce a atividade realmente como agricultora, como segurado especial. Tendo essas comprovações, ela pode sim se aposentar. Professor Rafael, da cidade do Crato, onde está a nossa FM 106.5, a dona Maria Armélia diz o seguinte: eu me tratei no CAPES durante 6 anos, recebi um benefício e quando foi agora, nesse movimento de transição, fui procurar saber quantos anos faltava para eu me aposentar. Me informaram que restavam 6 meses e estou pagando. Completo 68 anos em setembro. Será que eu recebo minha aposentadoria depois que eu terminar de fazer esse pagamento? Termina sim, né? Na verdade, se faltam apenas esses 6 meses, né, para que você atinja, no caso, o período mínimo de carência, que na realidade, Maria, é o período de 15 anos, que são 180 meses, você completando esses 15 anos, já completou o requisito de idade, você provavelmente vai sim ter acesso ao benefício de aposentadoria. A dona Maria do Carmo de Icó, professor Rafael, diz que é concursada desde 2001, tem 59 anos de idade, no próximo ano chega aos 60 anos de idade e quer saber se com essa idade poderá, logo no início do ano, pedir a aposentadoria. Primeiro ponto, Maria, é verificar se as suas contribuições estão sendo destinadas ao INSS, ou seja, ao regime geral, ou se eventualmente para um regime próprio do município. Caso seja para o INSS, se você recebe desde 2001, ou quer dizer, se seu vínculo é desde 2001, hoje você teria 18 anos de contribuição e aí teria sim condição de realmente aposentar-se. Se for para um regime próprio, teria que verificar as regras próprias desse regime aí no seu município. Dona Maria Nazaré Itapiúna, região do Maciço do Baturité, conta que o marido sofreu um infarto em agosto do ano passado e os médicos disseram que ele não poderia mais trabalhar. Entramos, conta ela, com o recurso pelo benefício, mas o pedido foi negado. Fomos à justiça e o perito pediu um exame que ele ainda não havia feito. Gostaria de saber o que devemos fazer. Entramos novamente na justiça ou vamos ao INSS? Ela conta ainda que o marido tem 39 anos de idade. Se no caso, Nazaré, se eventualmente já houve judicialmente uma resposta e essa resposta não foi positiva, né? Se o judiciário não tiver concedido esse benefício, realmente a via para que você possa ter acesso ou tentar novamente seria iniciar tudo pelo INSS. Caso fosse negado novamente, aí você, com esse novo requerimento, iria para a justiça. É sempre bom frisar isso, Luzenor, que se você leva realmente aquele processo até o judiciário e não tem o êxito, geralmente você tem maiores dificuldades para que você possa novamente requerer aquele benefício. Quero mandar um recado para os nossos ouvintes internautas, professor Rafael, que nos acompanham pelas redes sociais do Ceará Agora, que você pode, neste momento, encaminhar a sua pergunta, a sua mensagem pelo WhatsApp 085 98940 2385. Ou então, mande a sua mensagem pela hashtag Caminhos da Aposentadoria, hashtag Ceará Agora, e a resposta chega para você, ouvinte internauta. Mais uma pergunta, Henrique, em Quixeré. Minha mãe hoje está com 67 anos de idade. Quando fez 55 anos, ela deu entrada no INSS pedindo a aposentadoria rural. E o pedido veio negado por 3 oportunidades. Entrou na justiça e na audiência, o juiz não concedeu o pedido de aposentadoria, alegando que a minha mãe pensava para responder, parava, fazia reflexão. Ela tem os meeiros, ou seja, documentos que comprovam que ela era meeira na produção agrícola, recebe seguro safra, recebe semente. Gostaria de saber o que devemos fazer. Ainda tem jeito? Henrique, tem que verificar junto ao advogado do seu processo se eventualmente foi reconhecido alguns dos períodos que ela supostamente deve ter alegado de que de fato era agricultora. Vou dar um exemplo. Ela teria que, para ter acesso a esse benefício, ter comprovado pelo menos 15 anos. E muitas vezes, Luzenor, não se consegue na justiça comprovar os 15, mas se comprova 10. Né? Então, caso ela tenha comprovado algum período, né, nesse caso, aí teria que ver se ela tem novas provas,
né, que possa completar esses 15 anos e aí sim ela poderia entrar com um novo processo. Caso não tenha reconhecido nenhum período, infelizmente vai ficar muito difícil na via judicial. Francisco Chagas, em Fortaleza, ele tem 64 anos de idade e 29 anos de contribuição. E quer saber, professor Rafael, diante desse debate sobre a reforma previdenciária, se ele vai conseguir se aposentar com o valor integral correspondente ao salário que ele recebe. No caso, nas regras atuais, o Francisco, você com 65 anos, você vai receber bem próximo, né, realmente da aposentadoria integral. Assim, você iria receber 99% das suas médias de contribuição de julho de 94 para cá, né, das 80% maiores contribuições. Ou seja, de uma forma geral, nas regras atuais, você vai realmente aposentar-se com um valor bem próximo do valor integral. Professor Rafael, dúvida do Luiz em Baturité. Estava trabalhando há 5 anos em um sítio. Depois desse período, o patrão resolveu assinar a minha carteira como caseiro. Mas após 6 meses, eu tive uma hérnia de disco e estou impossibilitado de trabalhar. Fui ao INSS, pedi o benefício, foi negado. Gostaria de saber o que devo fazer para recorrer ao auxílio-doença. No caso, você tem que verificar, Luiz, se ainda há prazo para que você possa recorrer administrativamente, que no caso, a toda decisão administrativa, nós dispomos do prazo de 30 dias. Caso não tenha mais, já tenha passado esse prazo, realmente por meio de um advogado da sua confiança ou um defensor, você pode buscar o judiciário. Em Fortaleza, a dona Valmira Alves tem 18 anos de contribuição e 59 anos de idade. Já está perto ou já pode dar entrada no pedido de aposentadoria? Está próximo, Valmira. Você completando 60 anos de idade, já tem 18 anos de contribuição, já tem um tempo suficiente, você vai sim ter condição de se aposentar na modalidade de aposentadoria por idade urbana. Em Fortaleza também, o Carlos Oliveira com a seguinte dúvida: tenho 59 anos de idade, trabalhei 9 anos no Ministério da Aeronáutica, hoje trabalho como subgerente de supermercado e estou com 23 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Se entrar na regra de transição, como fica? Vamos fazer os cálculos aqui, professor Rafael. O Carlos Oliveira, 55 anos de idade, 23 anos de contribuição. Você pode, Carlos, primeiro ponto, buscar junto ao Ministério da Aeronáutica uma certidão chamada CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, para que esse período de 9 anos seja somado no INSS junto a esses 23 anos de contribuição que você tem nesse supermercado, né? Se fizer isso, daria 32 anos de contribuição e 55 de idade. Então, você ficaria a cerca de 3 anos de contribuição nas regras atuais para se aposentar. Mas caso a reforma passe, né, que e vai passar, e a tendência é que passe mesmo, no caso você teria que, além desses 3 anos, contribuir com mais a metade, ou seja, mais 1 ano e meio para ter acesso a uma aposentadoria. Mais dúvidas dos nossos ouvintes, você que nos acompanha pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, no interior do Ceará ou na Grande Fortaleza pela FM 104.3 ou nas nossas redes sociais, mande a sua pergunta. Use o nosso WhatsApp 085 989 40 2385 e diga também nessa mensagem em que cidade você se encontra ou você mora. Em Santa Quitéria está a dona Elza, tenho 20 anos de contribuição pelo Sindicato Rural, tirei 10 salários maternidade, gostaria de saber se isso serve para tirar a aposentadoria. É uma prova muito forte, Elza. Forte mesmo, né? Muito forte, até pela quantidade. Porque, na realidade, se você teve acesso a 10 vezes, né, o benefício de salário maternidade, é porque o INSS realmente, Elza, no seu caso, se convenceu de que, de fato, você é uma segurada especial, uma agricultora. Então, muito provavelmente, quando for realmente requerer a aposentadoria, você vai ter esse reconhecimento, né? Vai continuar esse reconhecimento por parte do INSS. Dona Marta manda a pergunta pelo Facebook. As pessoas que estão usando as nossas redes sociais estão esquecendo de dizer em que cidade se encontra. Quando você mandar a sua pergunta, tanto no nosso WhatsApp quanto para as redes sociais do Ceará Agora, diga em que cidade você se encontra, só para a gente ter uma ideia onde nós estamos chegando com o sinal das nossas emissoras ou então com o conteúdo do Jornal Alerta Geral pela internet. Dona Marta, ela não identificou em que cidade se encontra, mas diz o seguinte: tenho 10 anos e 10 meses de contribuição como professora do Estado, estou afastada há 3 anos, quero saber se tenho direito à aposentadoria pelo INSS. Marta, a depender do vínculo que você tem junto ao Estado, acredito que
contribuindo para o regime geral, né, você teria realmente que completar pelo menos 15 anos de contribuição para ter acesso, com 60 anos de idade, à sua aposentadoria por idade. Então, com 10 anos e 10 meses, realmente o ideal é que você permaneça contribuindo. Pergunta da Manuela, que também não diz onde se encontra. Dona Manuela, manda dizer onde a senhora se encontra. Minha mãe tem 55 anos de idade. No caso aqui, eu estou chamando Dona Manuela, mas é uma jovem aqui, porque a dona é a mãe dela, que tem 55 anos de idade, tem problema de audição, de diabetes, problema no pulmão e bico de papagaio. Ela quer saber se a mãe pode se aposentar. Em quais condições a mãe da Manuela pode pedir o benefício, professor Rafael? Por invalidez, né? Na verdade, Manuela, o que ocorre? Para você ter acesso a uma aposentadoria por invalidez, independe realmente da idade. O que é determinante é que ela esteja na qualidade de segurado, ou seja, ela contribua para o INSS. E o segundo ponto, é importante que ela comprove que essas situações de saúde que você mencionou, elas são incapacitantes totalmente para o trabalho, de maneira permanente. Ou seja, se ela tiver essas comprovações, sem dúvida, com 55 anos, ela pode sim se aposentar por invalidez. Vamos a São Paulo. Dinalva manda a pergunta pela internet. Tenho 58 anos de idade, 26 anos de contribuição. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Dinalva, nas regras atuais, com 60 anos, né, você completando essa idade mínima para aposentar-se, já tendo 26 anos de contribuição, sem dúvida, terá sim acesso a uma aposentadoria. Mas eu quero muito mais para a dona Dinalva, professor Rafael. Me diga uma coisa, quando ela completar os 60 anos de idade, que pede a aposentadoria pela idade, ela vai estar com 28 anos de contribuição. Se a dona Dinalva trabalha, contribui para o INSS com o equivalente superior a um salário mínimo, nesse momento, ao completar 60 anos de idade, 28 anos de contribuição, ela vai ter condições de se aposentar com o valor integral do benefício? Ela se aposentará, no caso, Luzenor, muito boa pergunta, com 98% da média das contribuições dela. Por quê? Porque ela terá 70%, que é o que a aposentadoria por idade ela já preconiza, né? E mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Como no caso seriam 28 anos, seria mais 28%. 70 mais os 28, fecharia os 98, ou seja, bem próximo da aposentadoria integral. Vamos voltar ao Ceará, região do Maciço do Baturité, em Aracoiaba está Dalberlene. Minha mãe pediu o benefício da aposentadoria e eu gostaria de saber quantos meses ela irá receber essa resposta do INSS. Dalberlene, ela tem, na verdade, o INSS tem um prazo de 45 dias a partir da entrega desses documentos para dar uma resposta. Entretanto, por toda essa problemática que nós, inclusive, temos debatido muito aqui no Alerta Geral, a tendência é realmente ela levar bem mais tempo do que esses 45 dias. Vicente, não diz em que cidade se encontra, mas vai a pergunta. Gostaria de saber o que devo fazer quando o perito e o médico não dão muita importância para os exames e para a gravidade da doença que você tem. Eu tenho lipomatose múltipla, mas o médico disse que é uma doença leve. O que devo fazer? Nesse caso, Vicente, você pode recorrer da decisão dos peritos, né? Você tem a possibilidade de recorrer tanto na esfera administrativa, por meio do recurso ordinário, como eventualmente você pode levar até a via judicial. Josiane em Russas. Meu irmão trabalha há 6 anos sem carteira assinada em uma padaria da cidade. Ele foi diagnosticado com hérnia de disco e não está podendo trabalhar. Gostaria de saber se, caso ele saia desse emprego, ele tem direito a algum benefício? Pode sim, pode ter acesso, caso ele consiga comprovar que está incapacitado para o trabalho, mesmo ele vindo a sair realmente do seu emprego, da sua ocupação atual, ele vai estar no período de graça, ou seja, ele vai ter acesso sim, ele pode ter acesso a um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Cristiano em Aracoiaba, sou microempreendedor individual, tenho 33 anos de idade, 3 anos de contribuição, melhor dizendo... 33 anos de idade e 3 anos de contribuição, isso mesmo. Gostaria de saber com quantos anos posso me aposentar e quantos anos de contribuição preciso ter. Nas regras atuais, Cristiano, para que você possa ter acesso a uma aposentadoria, por tempo de contribuição, seria 35 anos de contribuição. Como você hoje tem 33 e só tem 3 anos de contribuição, a nossa orientação aqui da equipe do Alerta é que você possa continuar contribuindo, né, para ter acesso mais à frente a uma aposentadoria. Caso a reforma venha a
passar, né? Você, para ter acesso, por exemplo, a uma aposentadoria integral, teria que ter pelo menos 40 anos de contribuição. Professor Rafael Castelo Branco, essa pergunta do Cristiano me inspira muito aqui a reafirmar uma frase que costumeiramente a gente cita no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, que esse conteúdo gerado para você, ouvinte internauta, não é apenas para quem está bem pertinho de pedir a aposentadoria, é para jovens também, como o Cristiano, que com 33 anos de idade já está preocupado com o que irá acontecer com ele lá na frente daqui a 30, 40 anos. Então, esse programa que nós chamamos de educação previdenciária, professor Rafael, é para todas as pessoas, independente da idade. Afinal, para os jovens, com essa nova realidade que está sendo construída na área da Previdência Social, é importante ter essa preocupação logo cedo para contribuir e garantir o benefício e a cobertura do INSS daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos. É verdade. Inclusive, cada vez mais tem ganho força uma área dentro do direito previdenciário, que é justamente a área do planejamento previdenciário. Como o próprio nome já diz, a previdência é você antever uma situação futura em que você eventualmente não possa contribuir. Então, quanto mais cedo você possa iniciar suas contribuições, contribuir da maneira mais interessante, com o valor que realmente seja condizente com os seus ganhos, mais interessante vai ficar seu benefício no futuro. Em Acopiara, região centro-sul do Ceará, Dona Maria Leonardo, sou funcionária pública, tenho 12 anos como efetiva e 5 anos em sala de aula do EJA. Tenho 51 anos de idade. Quantos anos ainda preciso trabalhar para me aposentar? No caso, com 12 anos mais 5, você tem 17 anos de contribuição e 51 anos de idade. No caso, para que você possa se aposentar, Maria, na modalidade mais perto, né, de hoje, seria a modalidade de aposentadoria por idade. Você com 60 anos de idade, você já tem mais de 15 anos de contribuição, você vai ter acesso realmente a uma aposentadoria. No caso da Dona Maria Leonardo, com 60 anos de idade e esse tempo de contribuição, no caso, ela continua trabalhando na sala de aula, ela ficará com 17 anos, mais 9 anos de contribuição, 26 anos de contribuição e 60 anos de idade. Teria alguma situação que a privilegie, que a beneficie no valor integral da aposentadoria, professor Rafael? Nesse caso não. Nas regras atuais, Maria, você iria se aposentar, provavelmente nessa proposta que o Luziano está passando, por volta mais ou menos de 95% a 96% do valor da sua média de contribuição. Emanuel Messias, em Pacatuba. Minha irmã nunca contribuiu para a Previdência Social. Tem 63 anos de idade. Há possibilidade dela se aposentar? Emanuel, não tem condição, tendo em vista que, na realidade, a Previdência é um sistema contributivo. Como ela nunca contribuiu, infelizmente, o que ela pode ter acesso é a um BPC, que é um benefício, no caso, assistencial. Xavier, em Fortaleza, tenho 58 anos de idade e 35 anos de contribuição. Em primeiro lugar, parabéns, viu? Você é muito disciplinado no recolhimento das contribuições para a Previdência Social. E ele pergunta se já pode pedir a aposentadoria. Nas regras atuais, sim, Xavier, você já implementou as condições para ter acesso a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, o que tem que se avaliar é que, talvez, se você ainda estiver pretensões, de continuar contribuindo, ou seja, se você pretende ainda continuar trabalhando, talvez seja interessante você continuar para que possa ter acesso mais à frente a uma aposentadoria integral. Agora, professor, se o Xavier ganha um salário mínimo, nesse caso é vantagem para ele se aposentar? Se ele ganha só um salário mínimo, ou se ele contribuiu boa parte desse período contributivo dos 35 anos com o salário mínimo, Xavier, aí vale sim, muito bem lembrado, Luziano, vale a pena você se aposentar, tendo em vista que provavelmente não vai melhorar a sua média, mais tempo de contribuição. E com essa idade pode continuar no mercado de trabalho? Pode continuar normalmente, não há nenhum empecilho. José, em Fortaleza, tenho 46 anos de idade, fui internado em Messejana e coloquei 4 pontos de safena no coração. Estou com benefício, gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria. Para que possa ter acesso, José, a uma aposentadoria, teria que realmente comprovar que essa situação de saúde sua, ela lhe impede totalmente
realmente de exercer as suas atividades de trabalho, né, de maneira permanente. Né? Se você tiver essa comprovação por meio dos seus documentos médicos, sem dúvida, pode sim ter acesso a esse benefício. Professor Rafael, quero a sua atenção para essa pergunta da Daniele em Fortaleza e uma resposta que vai ser abrangente para muitos dos nossos ouvintes e internautas. A Daniele conta o seguinte: minha mãe tem 12 anos de contribuição e 67 anos de idade. Ela deu entrada no BPC, mas o pedido foi negado. O que ela pode fazer? Se caso ela contribuir para completar os 180 dias com as regras, ela consegue o benefício? Na realidade, Daniela, ela tem duas possibilidades. Ela pode recorrer dessa decisão que indeferiu o BPC, né, o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS ou amparo social, ou ela pode reiniciar suas contribuições, porque ela completando os 15 anos de contribuição, hoje ela já tem 12, ela terá sim acesso a uma aposentadoria, que aí já faz direito, vamos dizer, já faz o direito adquirido e ela fica tranquila, não passa por perícia, ela apenas só vai ter que completar esses 180 meses e não 180 dias. Aqui está escrito 180 dias, mas nesse caso é a complementação dos 180 meses que significam 15 anos de contribuição. Exatamente. Isabel em Aratuba, sou agricultora, tenho 54 anos de idade, tenho as provas de agricultura como seguro safra e compra de semente. Meu esposo já deu entrada no benefício com as mesmas provas que eu tenho, mas ainda não foi aprovado o pedido do benefício e já está com 6 meses. Gostaria de saber se ainda pode ser negado o pedido dele. Pode. Na verdade, essa demora no fato do INSS prestar esse tipo de informação não se deve ao fato de que vai conceder ou que vai negar. Né? Na verdade, a tendência é que nos próximos meses ele tenha uma resposta, certo? E aí você pode sim levar essas provas para o seu processo administrativo. Pode sim apresentar ao INSS as mesmas provas. Silvana em Paraipaba, meu pai completou 65 anos de idade no dia 17 de julho e tem 23 anos de contribuição. Ele deu entrada no dia 18 de julho com pedido de aposentadoria e até agora nada. Resposta para a Silvana bem parecida com a resposta dada para a Isabel de Aratuba. Exatamente, Silvana. E o ideal é realmente aguardar, né? O governo federal tem feito alguns esforços, né, no sentido de tentar garantir uma resposta mais rápida a esses requerimentos e a gente está aguardando realmente que nos próximos meses essa situação ela seja normalizada. Souza, em Sobral, sou eletricitário e gostaria de saber se a reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria especial de quem ganha periculosidade e se já posso averbar o tempo que tenho junto ao INSS. Bom, na realidade, ainda está em discussão, mas a tendência é que seja mantido ainda, Souza. A aposentadoria especial é a possibilidade daqueles trabalhadores que ingressam, né, que exercem suas atividades remuneradas perante exposição a agentes nocivos e poderem se aposentar com um tempo de contribuição menor. Então, a tendência é que permaneça. Agora, a gente tem realmente acompanhado o passo a passo da reforma para que possa realmente garantir tudo isso. Joana Paula, em Coreaú, professora 22 anos e 39 anos de idade e já está preocupada com a aposentadoria, mas está no caminho certo, fazendo o dever de casa, professor. Isso, Joana Paula tem 39 anos de idade e 22 anos de contribuição. No caso, você tem que permanecer contribuindo, Joana. Se você for professora do ensino fundamental, infantil e médio, né, você pode, de repente, ter acesso à aposentadoria do professor, que a gente costuma chamar de forma informal de aposentadoria especial do professor, que seria com 25 anos de contribuição. E é interessante que, nesse caso dela, o Luzeno, ela já, desde cedo, ela já é professora, né? E já tem um tempão aí de contribuição e nova, né? Exatamente. Então, no caso, Joana, o ideal é que você permaneça contribuindo, que logo mais você vai obter o benefício. Uma resposta para a dona Lúcia Calixto, em Barbalha, região metropolitana do Cariri. Sou funcionária pública municipal, este ano completo 59 anos de idade, 29 anos de contribuição. A reforma previdenciária irá me atingir? Situação bem privilegiada da dona Lúcia. Bem privilegiada, que você já está bem próximo, Lúcia, de realmente obter o benefício de aposentadoria. O que ocorre? Se você, no seu município, contribui para um regime próprio municipal, até então os servidores
públicos, né, que contribuem para os regimes próprios municipais e estaduais estão fora realmente do pacote de reformas da Previdência, pelo menos até então. Caso você contribua para o regime geral, não, você pode ter realmente algumas modificações, mas serão modificações pequenas, tendo em vista que você já está muito próximo ao instante de se aposentar. Francisco Alves, em Canindé, foge um pouquinho da Previdência Social. Estou tentando cancelar o FGTS ativo para não receber e não estamos conseguindo sucesso. O que devo fazer? Essa pergunta aqui tem uma resposta que vale para muita gente aí, professor Rafael. Isso, qualquer tipo de dificuldade que você possa ter junto ao FGTS, você tem que se dirigir ou à Caixa Econômica para verificar se eventualmente a dificuldade tem sido no pagamento ou em alguma das informações contidas nesse cadastro, né, nesse cadastro nacional do Fundo de Garantia. Caso seja uma dificuldade de comunicação, você pode também comparecer ao Ministério do Trabalho e Emprego para que você possa realmente, que no caso era um antigo ministério, mas que hoje, na verdade, é uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda. De Canindé, a gente vai a Santa Quitéria, onde está a Antônia Pereira dos Santos, angustiada e quer uma resposta sua. Sou pensionista há 20 anos, agora completei os 55 anos de idade e entrei com o pedido da minha aposentadoria. Gostaria de saber se eu tenho direito ao benefício. Não há nenhum impedimento que você possa, Antônia, acumular a sua pensão por morte com a aposentadoria que você já requereu, certo? Então, se você tendo realmente comprovações que de fato é agricultora, você vai sim ter acesso a esse benefício. João Lúcio, em Messejana, Fortaleza, tenho 53 anos de idade, 23 anos como soldador, mais 18 anos embarcando em plataforma marítima. Gostaria de saber quando poderei me aposentar. Pelas contas aqui, professor Rafael, 41 anos de contribuição ou extrapolou um pouco aqui? Eu acho que são 31 anos de contribuição, 53 anos de idade. Ele 23 anos como soldador e mais 18 anos embarcado em plataforma marítima. Porque, né, aí soma 41 anos. Para quem tem 53 anos de idade, começou com 12 anos de trabalho, será que é isso? Realmente deve ter algum equívoco, né? Mas assim, de qualquer forma, qual é a sugestão que a gente lhe passa, Lúcio? Primeiro, verificar se desses 23 anos que você trabalhou como soldador, se você tem laudos técnicos, no caso o PPP e outros laudos, que possam comprovar que esse trabalho foi mediante exposição a agentes nocivos, que a gente até acredita que sim, né, pela natureza da profissão de soldador. Porque se de repente você conseguir comprovar que essa de fato é uma atividade especial, provavelmente você vai ficar ainda mais próximo realmente de obter a aposentadoria. Francisco Nunes, ele não fala em que cidade se encontra, mas tem o seguinte relato: 59 anos de idade, 31 anos de contribuição. Ficou afastado do trabalho por 3 anos devido a uma cirurgia no coração. O médico deu atestado dizendo que ele não tem mais condições de trabalhar, mas o INSS, segundo o Francisco Nunes, não o atendeu e negou o benefício. Ele quer saber quando pode e se pode garantir a aposentadoria, pedir a aposentadoria. Poderia sim, né? Pode sim, desde que você tenha, Francisco, comprovações de que de fato você não tem mais condições para trabalho, né? Então, se eventualmente você apresentou as provas no INSS e não obteve o êxito, talvez com mais provas, né, com mais comprovações, você, por meio de um advogado ou de um defensor público, levando até a justiça, vai ser submetido a novas perícias. Se for constatada essa incapacidade total e permanente, você vai sim ter acesso a uma aposentadoria. Dona Dalva, no interior do Ceará, tem 56 anos de idade e 12 anos de carteira assinada. Ela quer saber quanto tempo falta para se aposentar. Pelo menos mais 3 anos, né, de contribuição ao sistema de previdência para completar o que a gente chama do período de carência, e aí a modalidade seria a modalidade de aposentadoria por idade, ou seja, com 60 anos de idade. Pergunta curiosa da Dona Maria, que mora em Fortaleza. Gostaria de saber se ainda posso entrar na justiça para solicitar pensão por morte. Tentei 2 vezes e o benefício foi negado. A pensão foi solicitada no ano de 2003 e eu ganhei uma das causas, mas o INSS recorreu e ganhou. O que devo fazer? Pedido de pensão há exatamente 16 anos. Nesse caso, Maria, como você informou na pergunta, se já houve realmente processos judiciais e um desses processos o INSS conseguiu vencer ao final, nesse caso, provavelmente já há o que a gente chama de coisa julgada. E aí, realmente, caso você venha ingressar com um novo processo, provavelmente ele não terá êxito. Então, infelizmente, a informação que a gente tem que lidar é que, provavelmente, com as informações que você nos passou, realmente não vale a pena entrar novamente com esse processo. Maria Lúcia, em Guaraciaba do Norte, sou aposentada por invalidez há 15 anos.
tenho 49 anos de idade e no ano passado meu benefício foi suspenso, porque não fiz a perícia de revisão, mas não recebi nenhum comunicado do INSS. Como faço para saber se vou ser chamada novamente? Primeiro ponto é verificar se os seus cadastros, né, a indicação, por exemplo, dos seus endereços, telefones, se eles permanecem os mesmos, se eles estão corretos. Né? Muitas vezes o INSS ele manda as comunicações, mas caso o cadastro não esteja atualizado, eventualmente o segurado ele não tem conhecimento daquele chamado. E o segundo passo é realmente aguardar, estar atenta a todas as comunicações do INSS e caso realmente seja chamado, possa comparecer ao cenário de perícia para que o benefício seja mantido. Socorro Santos, no interior do Ceará. Gostaria de saber se eu posso perder a minha pensão porque era um benefício do meu esposo que já faleceu há 7 anos. A aposentadoria ou o benefício dele foi passado para mim, mas a gente nunca teve união estável. Posso ser prejudicada? Não, Socorro. Na verdade, você já tem esse benefício, ou seja, é um direito adquirido seu, né, que eventualmente ele não vai ser mexido por qualquer hipótese de reforma, né, ou a operação pente fino. Então, a tendência realmente é você permanecer com esse benefício por tempo indeterminado. Professor Rafael, quero que você tire e acabe aqui com a angústia da dona Jerusa em Hidrolândia. Tem 17 anos de contribuição, em janeiro de 2020 completa 60 anos de idade. E ela pergunta quanto tempo falta para eu me aposentar? Nas regras atuais, Jerusa, a partir do momento que você completar esses 60 anos, você já vai ter condições realmente de aposentar-se. Dona Tila em Hidrolândia, tenho 61 anos de idade e vou completar 15 anos de contribuição em janeiro de 2020. Trabalho na prefeitura. Será que eu vou ser prejudicada pela reforma da Previdência? Também tire a angústia da Dona Tila. No caso, Dona Tila, para que os efeitos da reforma da Previdência, até então, eles estão isentando servidores públicos, né, que contribuem para regimes próprios municipais e estaduais. Então, caso aí na sua prefeitura você contribua para um regime próprio de previdência do município, a tendência é que, pelo menos o que tem se discutido até então com a reforma, é que você permaneça com as mesmas regras. Caso você contribua para o INSS, você pode até passar por alguma modificação, mas a tendência é que você possa sim se aposentar a partir de janeiro de 2020. Vamos voltar a Santa Quitéria. Dona Francisca, sou viúva, dei entrada na minha pensão e o benefício foi negado. Entrei na justiça e tive uma audiência em junho, mas até agora nada. O que devo fazer? Qual a recomendação para a Dona Francisca? Paciência? Paciência, Luzenor. Francisca, é muito comum no judiciário que realmente após o ato de audiência possa haver alguma manifestação entre as partes, ou o juiz ele possa precisar de um tempo para verificar e dar o seu julgamento. Então, a orientação é realmente aguardar um pouco a decisão do juiz. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 98940 2385 e diga em que cidade você se encontra. Você também pode usar as redes sociais do Ceará Agora e ainda como opções o nosso endereço, #Ceará Agora e #Caminhos da Aposentadoria. Pergunta da Maria Estrela em Fortaleza, com 17 anos de contribuição e 55 anos de idade, poderá se aposentar quando, professor Rafael? No caso, 17 anos de contribuição e 55 de idade. A partir do momento que você completar 60 anos, isso nas regras atuais, você pode sim ter acesso a uma aposentadoria. Caso a reforma venha realmente a ser concretizada, você teria que aguardar muito provavelmente até os 62. Essa resposta serve também para a Alfina, do interior do Ceará, que tem 15 anos de contribuição, vai fazer 59 anos de idade agora, ou já fez agora no dia 30 de agosto, e ela já pode dar entrada na aposentadoria? No caso, como você ainda vai fazer 59, mesmo nas regras atuais, você teria que realmente aguardar ainda por mais um ano, Alfina. Está completando, né? 60 anos de idade agora, neste 30 de agosto. Vou fazer 59. Ela ainda tem 58. 50, agora sim, professor Rafael. Já queria, dona Alfina, aposentá-la bem mais cedo. Mas diga aí, professor Rafael. Então, no caso, você vai ter que aguardar realmente a idade mínima, Alfina, que hoje é de 60 anos, para que possa realmente dar acesso a essa aposentadoria. E a dona Célia, em Jaguaribe, quer saber o que está acontecendo com ela, porque tem 61 anos de idade, já deu entrada no pedido de aposentadoria 4 vezes como agricultora e todas as vezes o pedido é negado. Provavelmente, Célia, não deve estar sendo reconhecido pelo INSS
o exercício do seu trabalho no campo, né? Perdão, para que você possa ter acesso a essa aposentadoria, para além da idade de 60, no caso de 55, você já tem até 61, na verdade, você precisa ter comprovações de que de fato é agricultora por pelo menos 180 meses. Caso não seja, a instituição não se convença realmente desse labor rural, você realmente vai ter esse benefício negado. O Francisco Luiz, em Fortaleza, professor Rafael, tem duas dúvidas. Uma dele tem 53 anos de idade e 28 anos de carteira assinada, que como tempo de contribuição para o INSS, ele quer saber quanto tempo falta para se aposentar. Com 53 anos de idade, com as regras que estão sendo aprovadas na reforma previdenciária, ele vai entrar numa fase de transição. Entraria e pagar pedágio. Exatamente. No caso, Francisco, nas regras que estão sendo propostas, você entraria na primeira regra de transição, de modo que esses 7 anos, você teria que contribuir mais 7 anos para chegar aos 35 anos e mais, no caso, a metade, ou seja, mais 3 anos e meio. Né? E aí você teria condição, sim, de se aposentar. Ele deixou outra pergunta, professor Rafael Francisco Luiz, em relação a um irmão que é agricultor. Segundo ele, tem a idade certa para pedir a aposentadoria, foi ao INSS, mas a aposentadoria foi negada. Provavelmente, Francisco, ele não teve êxito na tentativa de comprovação de que de fato é agricultor. Talvez as provas que foram levadas, né, a convicção que o servidor do INSS que analisou teve foi de que, de fato, ele carece de mais provas para conseguir comprovar os 15 anos ou 180 meses de labor rural. A Damiana, em Iguatu, continua com uma dúvida. Tem 51 anos de idade, trabalhou 14 anos na prefeitura de carteira assinada, foi colocada para fora e agora trabalha na roça, onde está há 14 anos. O que vai acontecer comigo? Será que eu posso juntar os 2 tempos de contribuição? Pode sim, Damiana. Na verdade, hoje você tem a possibilidade de, com 55 anos de idade, se conseguir comprovar pelo menos 15 anos de trabalho como agricultora, né? Você pode aposentar-se na modalidade de aposentadoria rural do segurado especial com 55 anos, ou com 60 anos você vai poder sim somar o período de trabalho na prefeitura com o período de trabalho no campo, para que você possa ter acesso a uma aposentadoria chamada aposentadoria híbrida. Professor Rafael Francisco está no interior do Ceará, ele não diz em que município se encontra, mas Francisco, eu vou fazer a pergunta para o Rafael responder agora. Da próxima vez, vou puxar a sua orelha, manda dizer em que cidade você se encontra. Ele tem 26 anos de contribuição, o INSS não reconheceu 10 anos de carteira assinada, e eu queria saber, pergunta ele, o que posso fazer sobre isso? A empresa já registrou na carteira, mas o INSS não está reconhecendo. Isso é possível, professor Rafael? Está lá na carteira registrado que ele contribui para a Previdência Social, a empresa assinou a carteira e no INSS não tem essa informação? É possível, sim. Inclusive, Francisco, você tem a possibilidade de recorrer administrativamente, né, dessa decisão que não reconheceu esse período, ou até mesmo se socorrer por meio da Justiça Federal, através de um advogado, um defensor público, para que possa fazer constar no seu CNIS um período que não foi devidamente reconhecido em carteira. Mais uma pergunta, Edson, em Fortaleza, tenho um filho aposentado por invalidez e quero saber se posso fazer uma conta para ele, porque já estou com a idade avançada. Bom, na realidade você pode sim fazer uma conta para ele. No caso, para que você possa substituir ele nessa tarefa, né, você teria que entrar com uma ação judicial chamada ação de curatela, né, ou ação de interdição. E aí, a partir daí, com a declaração judicial, você poderia, eventualmente, assistir o seu filho nesse tipo de situação. Vamos à cidade de Deputado Irapuã Pinheiro. Maria Helena, tenho 55 anos de idade, trabalhei 18 anos de carteira assinada e estou há 2 anos desempregada. Agora, em setembro, faço 56 anos de idade. Sofro com reumatismo nos ossos e o quadril fora do lugar. Gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria. Para que você possa aposentar-se hoje, a única modalidade que teria acesso seria a aposentadoria por invalidez. E aí, para que você possa se aposentar, você teria que ter comprovação que esse reumatismo e todas essas questões de saúde que foram mencionadas na pergunta, que elas são de fato incapacitantes para o seu trabalho.
né, incapacitantes de maneira total e permanente. Sebastião, em Guaraciaba do Norte. Tenho 34 anos de contribuição e 56 anos de idade. Tenho PPP de operador de máquinas no total de 25 anos, dado pela empresa. Tenho direito à aposentadoria? O Sebastião quer uma resposta mais convincente sua, professor Rafael. Pronto. Nesse caso, Sebastião, é você com esse PPP realmente comprovando que você estava exposto a agentes nocivos, muito provavelmente você vai ter acesso à aposentadoria. Até porque desses 25 anos aí, você pode converter, né, parte desse período para período comum de tempo de contribuição. Como você já tem 34 anos, ou seja, está na beira do gol, né, Luzeno? Bem pertinho. A tendência é que você tenha, sim, acesso à aposentadoria. Eu sugiro que você, com esses PPPs, possa comparecer ao INSS e tentar comprovar esse período de 25 anos como período especial. Anelita Sobrinho, em Quixeramobim. Tenho 28 anos de contribuição. Vou pedir minha aposentadoria agora no regime especial. Sou agente comunitária de saúde, recebo insalubridade. Como, caso me aposente, posso ficar trabalhando na mesma categoria? Você vai poder continuar trabalhando e contribuindo para o INSS, Anelita, entretanto, não exposta a esses agentes especiais, né? Na verdade, a possibilidade de você aposentar-se na modalidade de aposentadoria especial já é no sentido de preservar a sua saúde, onde se concebe que caso você continue exposta a agentes nocivos, você provavelmente vai desenvolver algum tipo de doença relacionada ao trabalho. Então, você vai poder aposentar e continuar trabalhando, mas não na mesma categoria, na mesma condição de exposição. Perguntas e dúvidas que chegaram pelo nosso Facebook. Margarida Souza, Ipu. Dei entrada na minha aposentadoria em maio e ainda não tive resposta. Por que tanta demora? Devido a essa dificuldade do INSS de ofertar essa resposta dentro do tempo hábil. Não é somente com você, Margarida, é um problema nacional, mas a gente acredita que já está sendo resolvido. De Ipu, terra do Bosco Farias, que faz sucesso aqui no comando da equipe esportiva da FM 104.3 na Grande Fortaleza. Vem, a gente sobe para Guaraciaba do Norte. Sebastiana Souza, sou contribuinte do INSS desde 1997. Já se vão 22 anos e já tenho 56 anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar? Desde 97 para cá, no caso você 22 anos, já fiz a conta rapidinho, professor Rafael. Você está com a cabeça muito boa, viu, Luciano? Na hora. 22 anos de contribuição e 56 anos de idade, você teria que completar pelo menos os 60 anos de idade para que você já possa ter acesso a uma aposentadoria. E no caso do Antônio Barbosa, em Pacatuba, com 59 anos de idade e 26 anos de contribuição? Aí, no caso, Antônio, a modalidade mais próxima é realmente com 60 anos de idade, 65 anos de idade, você procurar o INSS para aposentar-se na modalidade de aposentadoria por idade. Marlene Nunes, em Quixadá, tenho 55 anos de idade, recebo auxílio-doença, gostaria de saber se com essas mudanças eu posso perder meu benefício. Para que você possa ter o seu benefício suspenso, Marlene, tem que ser comprovado que você recuperou a condição para trabalho. Se eventualmente você tiver provas de que permanece incapacitado, independente de reforma da Previdência ou não, você provavelmente vai permanecer com o seu benefício. O Francisco dos Santos, em Vaze Alegre, continua na dúvida. Sou cabeleireiro, passei 5 anos pagando 11% do salário como autônomo, depois comecei a pagar somente 5% do microempreendedor individual. Atualmente estou com 9 anos pagando somente o MEI. Gostaria de saber se terei direito à aposentadoria. Terá direito sim, Francisco. A única modalidade de aposentadoria que você não tem acesso por você pagar com uma alíquota menor, ou seja, um percentual menor, é uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Entretanto, você vai ter acesso, por exemplo, nas regras atuais, a uma aposentadoria por idade normalmente, como todo e qualquer contribuinte. O Alcina Amorim, em Limoeiro do Norte, está comemorando a chegada aos 59 anos de idade nesse 30 de agosto. Tem 15 anos de contribuição. Ela já pode pedir a aposentadoria? Alcina, você com 60 anos de idade, né, você já vai sim ter acesso a uma aposentadoria. No caso, você ainda vai fazer 59, realmente terá que aguardar essa idade mínima. Dona Risoneide Freitas, em Parambu, região
dos Inhamuns, diz que era agricultora, mas adoeceu e passou a receber um auxílio, porém o benefício foi cortado. Ela tem 56 anos de idade e quer saber, professor Rafael, se pode recuperar o benefício ou ter a aposentadoria por idade. Pode sim, Risoneide, desde que você tenha a comprovação de labor no campo por pelo menos 180 meses ou os tão falado 15 anos. Aurenir em Cedro quer saber, professor, e quer entender melhor como funciona essa história de contribuição para o INSS. Bom, você pode contribuir, Aurenir, de duas formas. Né? Se você exerce atividade remunerada, você vai contribuir como uma segurada, no caso, obrigatória. Ou seja, se você exerce uma atividade, você tem uma contraprestação, ou seja, você recebe por aquela atividade que você exerce, você vai ter que necessariamente contribuir para a Previdência. Caso você não exerça atividade remunerada, você pode, de qualquer forma, contribuir para a Previdência na figura do segurado facultativo, que é o caso, por exemplo, da dona de casa, do estudante e de outras formas de contribuição. Aurineide Pereira pergunta que também chega pelo Facebook, e os nossos ouvintes internautas que mandaram as perguntas pelo Facebook estão esquecendo de dizer em que cidade se encontram. Estou esperando uma aposentadoria por morte desde o dia 21 de fevereiro. Me disseram que o prazo era de 4 meses, mas até agora nada. Gostaria de saber o porquê está demorando tanto e o que devo fazer. Qual a dúvida, ou melhor dizendo, professor Rafael, tire a dúvida da dona Aurineide Pereira. Aurineide, muito parecida o nosso penúltimo ouvinte. Né? Na realidade, se dá por uma dificuldade administrativa do INSS, pela falta de pessoal, de servidores para apreciar esses requerimentos, o aumento do volume de requerimentos por conta da questão da reforma da Previdência. Né? Então, foram vários os motivos que fizeram realmente criar essa grande fila, né, no INSS. Mas a gente acredita que em breve você já vai receber a sua resposta. Também pelo Facebook, Vilani Ferreira, me aposentei com 51 anos de idade, trabalhei 30 anos em um hospital e já faz 10 anos que sou contratada pelo município. Será que tenho direito a outra aposentadoria? Pode sim. Na verdade, se você contribui para um regime próprio, né, é interessante frisar isso. Se você contribui para um regime próprio municipal e, além dessa contribuição, você contribui também para o regime geral, nada impede, caso quando você conclua os requisitos mínimos para a obtenção dessa aposentadoria, que você possa ter acesso a duas aposentadorias. O importante aí, Vilani, é verificar se essas suas contribuições do município estão indo para um regime próprio do município ou se estão indo para o regime geral, no caso do INSS. Raimunda Fernandes, tenho 62 anos de idade, sou dona de casa, trabalhei como doméstica a vida toda, mas nunca assinei a carteira. Gostaria de saber se tenho direito a algum benefício por idade. Infelizmente, Raimunda, se você não teve nenhuma contribuição recolhida para o INSS, você não vai ter acesso a uma aposentadoria, tendo em vista que o sistema é contributivo. Só quem contribui vai ter acesso, de fato, a uma aposentadoria. Mas ela faz uma pergunta, professor Rafael, se tem direito a algum benefício. Dê uma esperança para a nossa ouvinte, Raimunda Fernandes. A única possibilidade, Raimunda, é você com 65 anos de idade, a depender da condição financeira, né, vamos dizer assim, socioeconômica da sua família, você pode ter acesso a um benefício assistencial, que não é uma aposentadoria, é um BPC, que é um benefício de um salário mínimo que você receberá mensalmente, sem direito a 13º ou pensão por morte. Tem um menino chegando aqui com uma pergunta pelo Facebook, já querendo se aposentar, apressado. Olha só a história do nosso ouvinte internauta. Professor Rafael, o Cícero Heraldo, sobrinho, diz que tem 54 anos de idade, 20 anos de contribuição e quer saber se já pode dar aposentadoria. Não, você tá um menino, viu, Cícero? Tá longe, Cícero, ainda tá muito novo. O ideal é que você permaneça contribuindo, porque no caso, nas regras atuais, a modalidade de aposentadoria mais próxima seria de fato a aposentadoria por idade, no caso, com 65 anos. Dona Maria Irene Silva trabalha na zona rural do interior do Ceará, tem 61 anos de idade, deu entrada na aposentadoria com 55 anos de idade como agricultora, mas o INSS negou. E agora ela diz, me encontro impossibilitada de trabalhar, gostaria de saber quando posso dar entrada na minha aposentadoria. O que é que pode ter acontecido aqui, professor Rafael? Falta de comprovação de provas? Exatamente, Luzenor. Provavelmente ela não conseguiu comprovar, a Irene, de que de fato é agricultora para o INSS. Caso você tenha comprovações de que hoje, né, você tenha comprovações recentes que de fato é agricultora e tenha comprovações que está impossibilitada totalmente, Irene, de trabalhar, você pode eventualmente pedir um auxílio doença,
né? Ou até mesmo ter acesso a uma aposentadoria por invalidez, caso seja constatado que você não vai ter uma previsão de melhora. Também na área da agricultura, o Antônio Barros diz que em abril completou 60 anos de idade e entrou com pedido de aposentadoria. Sempre trabalhou na roça e está naquela expectativa. Será que dá certo? Será que dá errado? No caso, Antônio, tudo vai depender das provas que você juntou no processo e do seu próprio conhecimento, né, do trabalho no campo, né? Então, você vai passar por uma análise, né, uma entrevista, uma verificação acerca dos seus documentos e a depender dessas provas, a tendência é que você tenha, sim, reconhecido o seu direito como agricultor. Estrela Silva também pergunta pelo Facebook. Tenho 17 anos de contribuição e 55 anos de idade. Ela pergunta se vai se aposentar com 62 anos de idade. Já está fazendo os cálculos com essas novas regras estabelecidas na reforma previdenciária. Poderá sim, Estrela, tendo em vista que você hoje mesmo você já tem mais do que o período necessário de carência, né? Carência é o número mínimo de contribuição, é isso que você precisa ter para ter acesso a uma aposentadoria, que é o de 15 anos. Então, como você já tem esse período, a tendência é que você consiga sim se aposentar. Nena Teles, minha mãe ficou viúva há 5 meses, já deu entrada na aposentadoria e até agora nada. Será que vai dar certo? Ou seja, a pergunta é sobre a pensão. A tendência é que a pensão tenha assim, que vai dar certo, né? A tendência, sim, desde que ela comprove que o seu pai estava na qualidade de segurado e a sua mãe, como viúva, por exemplo, tinha um vínculo ou de matrimônio, né? Era casada, ou de união estável, ou seja, era companheira, no caso do seu pai. Dona Helena Santos, que contribui há 22 anos para o INSS, tem 50 anos de idade e já quer saber dos cálculos para a aposentadoria. No caso, Helena, a modalidade mais próxima realmente de aposentadoria nas regras atuais seria quando você completar pelo menos 30 anos de contribuição. Ou você esperar um pouquinho mais, completar 60 anos de idade, ter acesso realmente a uma aposentadoria por idade. Miqueias Moreira Duarte, tenho 8 anos de trabalho em uma empresa de laticínios e 18 anos como frentista, ou seja, 26 anos de contribuição, 56 anos de idade. Ele quer saber se já pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Para que você possa ter acesso a um pedido de aposentadoria, a uma aposentadoria nesse momento, você teria que comprovar que esses trabalhos que você cumpriu, tanto na empresa de laticínios como também como frentista, foram realizado mediante exposição a agentes nocivos. Se você comprovar realmente que trata-se de períodos especiais, você pode sim ter acesso a uma aposentadoria agora, tendo em vista que com 25 anos de trabalho em condições especiais, você já pode aposentar-se. E o Antônio Carvalho diz que vai completar 30 anos de contribuição e está com 50 anos de idade e já quer saber se é hora de pedir ao INSS a aposentadoria dele. Ainda falta tempo, Antônio, porque, na verdade, mesmo nas regras atuais, antes da reforma, você teria que ter pelo menos 35 anos de contribuição para que possa ter acesso a uma aposentadoria. O ideal é que você permaneça contribuindo. Tiel Ferreira, 59 anos de idade, 35 anos de contribuição, deu entrada no pedido de aposentadoria no dia 4 de dezembro do ano passado e ainda não teve retorno. O que está acontecendo? Exatamente, essa situação, Luziano, que a gente tem visto, realmente que as pessoas têm ligado bastante, perguntado muito acerca dessa demora, né? Mas a gente acredita, Tiel, que nesses próximos meses você já vai ter uma resposta definitiva e que, inclusive, você provavelmente vai receber o retroativo desde a data que você deu entrada, em 4 de dezembro, até o momento em que o benefício for concedido. E nessas condições a aposentadoria vai sair, 59 anos de idade, 35 anos de contribuição? A tendência é que sim, Tiel, na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. E a última pergunta, nesta edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, tenho 60 anos de idade, 24 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Dona Lurdinha Santos, já está perdendo tempo, professor Rafael? Ela já pode se aposentar hoje mesmo, Lurdinha, tendo visto que você já tem a idade e o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria. Professor Rafael Castelo Branco, quero agradecer com muito carinho a sua atenção dedicada ao Jornal Especial sobre os caminhos da aposentadoria, a você, ouvinte, internauta, que acredita neste trabalho que fazemos aqui com toda garra, com toda dedicação e, acima de tudo, comprometido com você, com as informações mais verdadeiras na área da Previdência Social. A você, professor Rafael, nosso muito obrigado, um bom final de semana.
Muito obrigado, Luzenor, muito obrigado, Camila, Matheus e principalmente a você, ouvinte, desejar um bom final de semana. E você, ouvinte internauta, você nos encontra também nas redes sociais do Ceará Agora com informações precisas no dia a dia no Jornal Alerta Geral e aos sábados no Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, um nosso grande abraço.